Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu vou simplesmente aqui apresentar aí o painel do usuário para vocês. Obviamente eu espero que vocês já tenham desenvolvido aí seus próprios painéis, mas vou apresentar aqui, deixar a arquitetura e algumas ideias aí para vocês. Obviamente que esse painel também eu vou deixar disponível aí para vocês fazerem o download e claro, simplesmente para que possam consultar. Ou então, após fazer o login, como a gente já viu, a gente vai entrar aqui nesse painel de controle do usuário, ou seja, o usuário vai ter algum serviço que ele pode ou não executar, né, de acordo com o nível, com o level, né, fica o CPF, conforme vocês quiserem. Então, eu criei aqui a arquitetura, né, de fios, deixa eu mostrar aqui. Também nenhuma novidade para vocês, né, eu simplesmente criei uma pastinha chamada SAS e coloquei ali a estrutura montada do mesmo jeito que a gente fez lá na Admin, do mesmo jeito que a gente fez no site. Enfim, isso aqui obviamente que vocês já sabem fazer. Então, esses serviços que podem ou não ter, então, por exemplo, meus dados, alterar dados aqui, né, alterar e-mail, alterar a senha, ou tudo em um lugar só, né, cadastrar endereço, listar endereço, vai ficar aí para vocês implementarem, mas caso vocês tenham dúvida em qualquer uma dessas implementações, me mandem, né, uma mensagem, me avisem que eu implemento aqui junto com vocês, né, mostro como fazer esse processo. Lembrando que basicamente não vai alterar nada, né? Todos os dados aqui, essas coisas, é basicamente criar aí formulário, né? Vou deixar também pronto aí para vocês aqui no controlador algumas ideias, né, de métodos que vocês podem simplesmente implementar. Então aqui, alterar dados, alterar e-mail, alterar senha, né, endereço, cadastrar endereço e editar aí o endereço. Por que, que o endereço está separado aqui, né? Porque normalmente um usuário ele não tem só o endereço. Obviamente que se você quiser, né, alterar dados, ali você já coleta o endereço e quiser deixar o endereço só. Só que usualmente, principalmente se for numa loja virtual que você estiver desenvolvendo aí, e diversos outros projetos, né? A pessoa não tem um endereço só, ele tem vários endereços. Então o ideal é que você crie ali uma tabela separada só para guardar os endereços. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida nesse processo, também me avisem, tá? Eu subentendo que vocês já saibam, mas caso vocês não saibam, né, ou tenham alguma dúvida, ou ainda, né, queiram ver como eu faço, obviamente eu tenho que saber que vocês querem, né? E aí vocês só entrem em contato que a gente implementa juntos aqui. Então aqui como eu falei, na arquitetura não vai mudar nada, basta você entrar aí, desenvolver como você quiser. Eu deixei aqui alguns campos extras, mas esses campos, obviamente, que você vai definir de acordo com o que você quer, né? Por exemplo, eu deixei aqui, ó, nascimento. Então você vai simplesmente criar essas colunas extras, né? Isso aí você já sabe como fazer. Por exemplo, eu posso criar aqui uma coluna onde eu quiser aqui. Por exemplo, vou colocar aqui depois de status aqui, ó, vou criar aqui uma coluna chamada, por exemplo, deixa eu ver o nome que eu dei aqui, ó, nascimento. Poderia ser, obviamente, né, aniversário ou qualquer outra coisa. Então, aniversário, vou colocar, obviamente, aqui do tipo date, né? Afinal, se trata de uma data. Deixa eu procurar aqui. Então, date. Vou colocar aqui que pode ser nulo, obviamente, porque nem todo mundo talvez não queira informar essa data, ou seja, apesar de todo mundo ter uma data específica, às vezes na hora do cadastro você não quer que isso seja informado. Então, vou deixar como nulo aqui, enfim. E aí, vou colocar aqui, cadastrar. Então, procurar aqui. Obviamente que todos esses processos vocês já sabem tirar de cor, né? Deixa eu ver que o usuário, meu usuário está aqui de teste, né? E-mail de teste. Então, nascimento, vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a data de hoje. Pode ser a data de hoje. Então, eu coloquei aqui, ó, tipo date, dou um enter. Não está aqui a data, né, no formato padrão do banco de dados. Venho aqui, atualizo e já tenho a data aqui. Obviamente que a data aqui está no formato aí do banco de dados, mas obviamente, como eu já falei, né, vocês têm aí o date, né, do tweet template para simplesmente chegar aqui e formatar a data conforme vocês quiserem. Se vocês não se recordam, tá ali também no rodapé. Então tem aqui o date, vocês formatam como vocês quiserem, né? Coisa simples. Então trabalhar com arquitetura projetada para receber modificações é muito simples, né? A gente vem aqui, apago aqui. Então aqui eu vou receber o meu usuário ponto nascimento. Se eu deixo só o date y ali, ó,
Ele vai pegar só o ano. E aí aqui, obviamente, que eu vou formatar do jeito que eu quiser, né? Então, dia barra mês barra ano. Salvo aqui. E tá aí. Bom, então tá finalizado aí nosso painel. Caso tenha alguma dúvida, a gente continua então. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.